Parlamentares da oposição conseguiram reunir as 171 assinaturas necessárias e já protocolaram um pedido de abertura da CPI para investigar o esquema de desvios no INSS. Esse anúncio foi feito durante a audiência com o ministro da Previdência, Carlos Lupe, onde o autor do requerimento, o deputado Coronel Crisóstomo, ele criticou diretamente o ministro e atribuiu a ele a responsabilidade pela omissão. Apesar de conseguir 184 apoios, o presidente da Câmara, Hugo Motta, não se comprometeu a instalar o colegiado, afirmando que há uma fila de pedidos de instalação de CPIs na casa. Em resposta, a oposição articula, além de uma CPI, uma comissão mista, que reúne tanto parlamentares da Câmara quanto do Senado para tentar contornar essa fila de requerimentos. Começar essa com o Luiz Felipe Dávila, a oposição se articulando, consegue avançar um número suficiente de assinaturas para formalizar a abertura da CPI, Dávila, mas mais uma vez aparece no noticiário a figura de Hugo Motta, né? E aí eu tenho que repetir uma pergunta que eu fiz para um outro tema. Qual é o receio dele, hein, Dávila? Ô, Canhoto, você estava lendo a notícia, estava dando risada aqui. Hugo Motta parece uma propaganda de sabonete. Lembra aquele sabonete Dove que tinha? Que era uma água assim caindo, o sabonete escorregava pelo braço de uma maneira assim carinhosa. É isso, Hugo Motta é o presidente sabonete Dove. Vai tudo escorregando, vai tudo ali alisando, deixando claro para a pele não ficar irritada, para ninguém ficar irritado, nem o governo, nem... É uma fase... Olha, é presidente da Câmara que começa fazendo média na quantidade que ele está fazendo, vai acabar sendo um presidente insignificante. Porque, na verdade, todo mundo vai começar a atropelar a tal da autoridade máxima. Sabonete Dove não dá para ser presidente da Câmara. Programas Pingos nos Is, recebendo também as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio em todo o Brasil. O episódio do INSS em destaque, mas a questão trata de uma movimentação de parlamentares da oposição. Esse grupo chegou a protocolar o pedido de abertura de uma CPI para investigar os episódios de fraudes e desvios no INSS. Os parlamentares conseguiram um número suficiente de assinaturas. Caberá agora ao presidente da Câmara, Hugo Motta, decidir se instala, se avança com essa investigação ou não. Você, Cristiano Beraldo, é sempre assim, né? Primeiro, possivelmente, os parlamentares chegam para o presidente da Câmara e dizem, olha, nós gostaríamos de instalar uma CPI. Ele deve ter dito, tudo bem, basta conseguir as assinaturas. Daí aquele grupo vai lá e consegue as assinaturas. Daí eles chegam com aquela lista, né, com todas as assinaturas. Pronto, presidente, conseguimos. Ah, peraí, eu vou ter que avaliar. Não sei se é o momento agora. Tem uma fila com várias CPIs. Qual é o medo dele, hein, Beraldo? Eu não sei se é medo, Canhoto. Se medo é a palavra Quer agradar alguém, então? define. Quer agradar alguém? Pois é no mínimo uma falta de percepção das urgências do Brasil, porque estamos diante de um escândalo bilionário que prejudica centenas de milhares de aposentados, que coloca em dúvida, em descrédito, a aposentadoria brasileira, o INSS. E isso é muito grave, sobretudo porque o INSS, que é vinculado ao Ministério da Previdência, está sob total influência de políticos. Então isso precisa ter uma investigação. Aliás, eu falei isso aqui desde o primeiro momento em que comentamos esse assunto, que era um tema que deveria ser investigado pela Polícia Federal, mas também pelo Congresso Nacional, dada a gravidade do que existe ali. Quem mandou fazer? Quem ligou para pedir? Teve mala de dinheiro? Quem recebeu? Essa pessoa que recebeu foi para onde? Onde é que estão esses bunkers com milhões e milhões de reais? Porque certamente aquele lá de Salvador, do Gedel Vieira Lima, não é o único. E essa prática não morreu, até porque essa prática foi validada à medida que a própria Lava Jato foi jogada na lata do lixo. Jogaram no vaso sanitário e deram descarga. Então, está liberado. Esperto é quem se dá bem, se articula, compra apoio, compra obra do governo para poder ganhar dinheiro de forma ilícita. Esse é o Brasil que foi construído a partir desse enterro da Lava Jato. Então, Canhoto,
Se não houver esta sensibilidade por parte do presidente da Câmara, entendendo que o tema é gravíssimo, que o tema envolve figuras políticas importantes e que estas figuras políticas precisam ser chamadas para responder a perguntas fundamentais para o esclarecimento necessário a ser dado à população brasileira, então estamos com um problema muito grave. Se ele não compreender isso, realmente a Câmara vai passar um período de muita dificuldade, porque será absolutamente anulada diante das urgências e a pressão que virá das ruas do país. Um caso de desvios de corrupção que tirou de aposentados e pensionistas mais de 6 bilhões de reais. Resposta rápida da oposição, né, Mota? Já conseguiram os parlamentares o número suficiente de assinaturas para a instalação dessa CPI. Cabe agora ao presidente da Câmara, Hugo Mota, decidir se vai permitir que essa investigação comece também no âmbito do Legislativo. Mota. Parabéns ao deputado Coronel Crisóstomo, né, autor do pedido da CPI. É uma CPI que tem um potencial explosivo do nível atômico, porque muita gente deve estar envolvida nessa festa do descontão. Eu ainda não vi isso sendo levantado, então é apenas uma hipótese aqui, mas eu não duvido nada que uma parte desse dinheiro tenha sido desviado para financiar atividades político-eleitorais. Aí a situação vai ficar muito complicada. Justo quando a gente achava que já tinha visto tudo, vem esse esquema que funciona como um Robin Hood ao contrário. Rouba dos pobres para dar para os ricos. É puro suco de socialismo. Pois é, inclusive, há 2 ou 3 dias nós falávamos sobre os desafios para tentar recuperar esse dinheiro. O Beraldo falava da dificuldade de você alcançar esses recursos. E aí, Dávila, a Polícia Federal fez um pedido para a Justiça para bloquear os bens dos investigados nessa fraude do INSS, inclusive o tal Careca, que você mencionou há pouco. Enfim, estamos falando de um volume de dinheiro muito inferior aos 6 bilhões e 300 milhões. Mas esse foi o pedido da Polícia Federal à Justiça. Qual foi a decisão da Justiça? Negou o pedido, dizendo que ainda não há provas suficientes para que os bens listados fossem bloqueados, não é confisco não, bloqueados até que a investigação avance e tenha algum tipo de decisão. Mas daí eu me lembro da história do WhatsApp dos empresários, né? O bloqueio das contas naquele caso foi assim, né? Foi rapidinho. Muitos desafios pela frente quando a gente olha para essa questão que envolve o INSS, né, Dávila? Caniato, muitos desafios quando são 2 pesos e 2 medidas. Bom, mesmo que confisque as contas, nunca vão buscar, mas nem 1/3 desses 8 bilhões de reais roubados ao longo do tempo. É isso que o Mota falou, é o Robin Hood às avessas, roubando o dinheiro dos aposentados para ir lá confiscar Ferrari, Porsche e outros carros nas garagens dos ladrões. É uma coisa inacreditável, é exatamente isso que está acontecendo, mas isso aí não paga nem uma unhazinha da conta gigantesca que precisa ser saldada com esses aposentados que foram fraudados. E sabe o que vai acontecer, Caniato? Vai sobrar para a gente. O governo vai ter que meter a mão no nosso bolso de novo para cobrir roubo, corrupção de um órgão público. Esse é o Brasil governado por gente sem escrúpulo. Pois é, e algumas informações da investigação indicam, viu, Cristiano Beraldo, que esses envolvidos levavam parte dos recursos em malas para paraísos fiscais. Tinha gente com dezenas de entradas no Panamá e também em outros paraísos fiscais, e aí a grande dificuldade é você conseguir alcançar esses recursos. Por mais que eles confisquem casa, fazenda, barco, nunca vai chegar ao valor próximo daquilo que foi desviado, né, Beraldo? É muito difícil conseguir levantar o recurso que foi enviado para um paraíso fiscal, não é? Hoje, a cooperação internacional ela é bastante mais eficiente. A gente precisa lembrar que o Panamá, na época da Lava Jato, presidida por um amigo
do presidente brasileiro, que também foi preso, também foi envolvido nessas maracutaias com construtoras brasileiras, o Panamá certamente está preocupado com a sua imagem, porque o Panamá está no alvo agora dos Estados Unidos em razão do espaço concedido à China, que permitiria à China controlar o canal do Panamá e que agora os Estados Unidos, o governo Trump, colocou ordem na casa. Então, acho bastante possível, bastante provável que com as ações certas, a Justiça brasileira e o Ministério Público consigam decisões favoráveis para resgatar esse dinheiro. O problema é que é uma preguiça danada para conseguir essas decisões, que essas decisões sejam tomadas. Por quê? Porque essas associações, elas não são bobas. Quem está ali operando o desvio de dinheiro de aposentados nessas somas bilionárias sabe muito bem como a banda toca no Brasil. Sabem que é preciso trazer para perto as figuras poderosas. E se faz isso hoje contratando escritórios de advocacia, promovendo festas, encontros, negócios, gerando oportunidades para se estar ali desfrutando da intimidade, do convívio social e da vida financeira também dessas figuras. Não é à toa que uma dessas associações contratou escritório de advocacia de filho de ministro para representar essa associação, inclusive em autarquias submetidas ao Ministério do Pai. Então, Canhato, não há nenhum amador nesse esquema de roubar aposentadorias. Essas pessoas são a versão profissional do pastor mirim, que fica se debatendo e roubando dinheiro de pobres que não conseguem perceber que estão sendo vítimas de um charlatão mirim. É a versão profissionalizada de roubar dinheiro de pessoas que pouco têm, que pouco podem e para quem cada centavo faz falta. Pois é, pastor mirim que ganhou as redes, né? E aí o Conselho Tutelar toma uma decisão, decidiu autorizá-lo a pregar, só que não podem gravar, então não poderão utilizar o material audiovisual desse pastor mirim. Agora, em relação às investigações que envolvem os investigados, os acusados de participar desse esquema, tem uma que é acusada de ser a cabeça, viu, Mota, que fez 33 viagens internacionais do ano passado. E é muito interessante a investigação, as informações da Polícia Federal, que teve uma viagem que ela fez para Dubai, ela despachou 31 malas para 7 dias. E aí a Polícia Federal achou estranho, né? 31 malas em uma viagem de 7 dias para Dubai. E aí, naturalmente, a desconfiança que todas as malas estariam com dólares e a estimativa que eles têm é que cada mala tinha algo em torno de 5 milhões de dólares em notas de 100. E aí eu me pergunto, como é que o raio-x não pega? Porque tem uma legislação que impede que a pessoa viaje com um valor acima de 10 mil dólares, não é, Beraldo? Alguma coisa do tipo? Não, mas tem um outro ponto, é que na chegada em Dubai é preciso passar com todas as malas, inclusive mala de mão, no raio-x. É uma regra que existe ali. Então, se havia dinheiro, de alguma forma, isso poderia claramente ter sido identificado. Pois é, então a cooperação internacional vai ter que abarcar autoridades de muitos países, né? Porque as investigações indicam que, além do Panamá, que eu mencionei, Dubai, Portugal, Lisboa, Paris, enfim, muitas localidades, essa tal de Cecília Rodrigues Mota, apontada pela PF como uma das cabeças desse esquema. Mas você, Mota, ainda tratando do avanço das investigações e a possibilidade da investigação também ser instalada no Congresso Nacional, e tem gente que diz, principalmente integrantes da base governista, né? Até o deputado Lindenberg, eu escutei uma fala dele, ele dizendo que a CPI vai atrapalhar a investigação da Polícia Federal, porque a apuração já acontece no âmbito da polícia. Os parlamentares não podem ajudar com mais nada, inclusive vai atrapalhar e criar uma série de espuma em relação a essa investigação. Eu nem sei o que dizer, Caniato. Essa situação é tão bizarra, que às vezes eu me surpreendo pensando que isso é cortina de fumaça para alguma coisa muito pior, que não pode ser descoberta. Então, levantaram essa história agora
para que a gente fique falando sobre isso, trate de CPI e esqueça ou não consiga ver alguma outra coisa que está acontecendo. Porque eu fico pensando, né? Hoje eu encontrei 3 pessoas na rua, as pessoas sempre me param para conversar, e é sempre aquele mesmo misto, né, de indignação, de revolta, de medo, de receio pelo que vai acontecer nesse país. E eu imagino as pessoas que, nesse momento, estão com dificuldade de chegar no fim do mês e no mercado fazer aquelas compras, as coisas subiram muito, muito. E aí essa pessoa ouvindo essa história, uma mulher que embarcou para Dubai com 31 malas e que provavelmente tinha dinheiro e que ninguém viu. Candidato brasileiro, quando consegue viajar ao exterior, junta dinheiro a vida inteira. Quando ele volta, tem que passar na alfândega. Aí os fiscais olham lá tudo que tem lá dentro, se der azar, você vai ter que pagar multa, porque você trouxe, né, mais do que a cota que era permitida. E aí a gente vê coisas como essa, né? Eu citei o exemplo aqui dos empresários do grupo de WhatsApp que sofreram operação de busca e apreensão. Nesse momento, tem uma mãe de 2 filhos, foi condenada a 14 anos de prisão por ter escrito com batom em uma estátua. Se ela tivesse ido para Dubai com 31 malas cheias de dinheiro, provavelmente ela estaria em liberdade ainda. Me surpreende como os homens públicos do Brasil não conseguem olhar para isso e perceber que isso é insustentável. Insustentável não é a posição de um ministro ou de outro ministro. Insustentável é esse esquema de enganar o brasileiro a cada vez que acontece uma eleição, de vender, né, mudança, de vender progresso, de vender liberdade e entregar o mesmo esqueminha de sempre. São 2 Brasis, né, Dávila? Em um, muito rigor, a lei sendo aplicada em cada detalhe, a gente observa inclusive exagero em muitas penas impostas a algumas pessoas, e no outro a flexibilização, a cautela, o cuidado. Não, vamos aguardar, não é possível afirmar que ele tem algum tipo de ligação com esse episódio. Não, 31 malas não quer dizer muita coisa, vamos aguardar o avanço das investigações, né, Dávila? São 2 Brasis bem diferentes, né? São 2 Brasis bem diferentes, e é isso que gera imprevisibilidade, desconfiança e descrédito das instituições. Porque existem 2 pesos, 2 medidas. Numa democracia, a lei deveria ser igual para todos. Não é o caso do Brasil. Mas é muito importante que a oposição e os órgãos de fiscalização e investigação continuem firmes nessa toada para revelar todo esse esquema por trás do roubo do INSS. Os deputados da oposição têm que continuar persistindo na questão do pedido de CPI, a Polícia Federal tem que continuar aprofundando a sua investigação, CGU, Tribunal de Contas, todo mundo. Porque se nós lembrarmos as histórias de escândalo de corrupção no Brasil, Caniato, vamos recordar uma, a questão do roubo na Petrobras. Nós começamos com uma imagem, como bem lembrou outro dia o Beraldo, numa reunião com o Jefferson, o deputado então naquela época, né, recebendo lá dinheiro. Ali começou. E o que aquilo desvendou? Pegaram todos os esquemas, levando ao maior escândalo de corrupção do Brasil. Não foi assim? Porque não desistiram. Porque se aquela imagem fala assim, isso é mais uma coisa, mais um pé de chinelo dando dinheiro aí, que é uma quantia que não significa nada, nós não teríamos desvendado o maior esquema de corrupção da história, que foi a Lava Jato. Então, a mesma coisa, o mesmo rigor precisa ter com esta investigação do INSS. É preciso continuar investigando, aprofundando, a imprensa em cima, todo mundo em cima, porque uma corrupção deste montante tem muita gente graúda envolvida. Talvez seja o maior esquema de corrupção, de desvios, de fraudes, desde os eventos da Lava Jato, possivelmente, né, Cristiano Beraldo? Eu acho que é importante nós pontuarmos. Agora, me lembro que na semana passada a Polícia Federal expondo a situação que envolve essa investigação. Estamos na fase inicial. Estão debruçados, vão fazer uma apuração aprofundada para saber exatamente quem são os responsáveis, as conexões com pessoas do funcionalismo público, da administração do INSS, quando isso começou, a
as transições entre os governos, como foram feitas essas indicações, enfim, é preciso apurar exatamente cada detalhe e talvez a gente observe um esquema muito maior daquele que a gente destacou na semana passada, quando as informações vieram à tona. Isso, como disse o Mota, tem um potencial explosivo fora do comum, né? Talvez o governo sangre até 2026 com essa crise do INSS, né, Beraldo? Canhoto, nós precisamos lembrar que a Lava Jato, salvo engano, o desvio estimado ali na operação, investigado na operação, era na casa de 6 bilhões. Então, começou numa investigação por causa de uma operação suspeita num posto de gasolina no setor hoteleiro sul de Brasília, e isso foi se desenvolvendo. De repente, alguém fala que via ali políticos suspeitos, porque naquele posto havia uma casa de câmbio. Aí essa pessoa dá o nome de um político, aí vai se atrás desse político, aí chega-se na Petrobras e, de repente, se desnuda um esquema de corrupção que envolvia toda a República, as principais empresas construtoras. Se abriu os absurdos que aconteciam dentro do BNDES, onde empresários parceiros do governo recebiam dinheiro a custo zero para expandirem os seus negócios com este crédito sem custo em patamares muito mais elevados do que a sua possibilidade, a sua realidade de negócio permitiria, e tudo na base da propina, tudo na base da maracutaia. Agora, ignorar uma investigação, uma CPI que começa já com a apuração de que só nesse esquema dessas associações, do que está em vigor agora, só nisso já foram 6 bilhões, e o que ficou para trás? Nós não podemos ignorar o fato de que o atual governo, o atual grupo que está no governo há 20 anos. Então, muita coisa aconteceu ali que precisa, assim, ser investigada. Os bandidos voltam. Aliás, foi Geraldo Alckmin que disse, né, que os bandidos, os criminosos queriam voltar ao lugar do crime. Voltaram. Esses que estão ali promovendo esse tipo de roubo, nesse caso dos aposentados, eles não começaram agora. Eles já vêm com esta tecnologia, já se envolveram em outros esquemas, certamente, e cabe ao Congresso Nacional fazer esta investigação. O que não pode existir é corpo mole por parte do comando da Câmara diante de elementos tão escabrosos e achar que, puxa, veja bem, que eu preciso agradar aqui o governo, ano que vem tem eleição, eu preciso das emendas. E aí, por uma questão pessoal, uma mesquinharia em relação à obrigação que existe dos parlamentares com o Brasil, vão tentar deixar isso para lá? Não, não pode. Isso é inaceitável.